Flamengo já tem um novo nome na lista para substituir Filipe Luís. Todo mundo já sabe, Filipe Luís acabou de ser demitido na madrugada dessa terça-feira, depois da goleada por 8-0 sobre o Madureira. Filipe Luís foi cancelado, demitido do Flamengo, e o Flamengo já tem um novo nome que está sendo repercutido em todas as redes sociais, todos os comentaristas, todos os portais de notícias, e o nome é Léo Jardim. Todo mundo já sabe disso, Léo Jardim. Eu quero trazer aqui alguns pontos importantes e principalmente uma matéria que foi publicada pelo portal Lance, que traz um ponto muito curioso a respeito de Léo Jardim, caso isso se concretize, porque as notícias que a gente tem apurado é que Léo Jardim está avançando na negociação com o Flamengo, está mais próximo de fechar com o Flamengo. Então, isso é algo que está avançando e no decorrer do dia ainda vai avançar mais. Só que eu quero trazer alguns pontos aqui bem, no mínimo, curiosos que todo torcedor precisa saber. Primeiro é uma frase que lá em agosto de 2025, Léo Jardim citou em uma entrevista após uma derrota pelo Cruzeiro, onde ele deixou uma frase um tanto quanto polêmica no ar. Tem também opiniões a respeito dos torcedores do Flamengo, o que de fato o torcedor pensa a respeito de possível novo treinador, e também um comentário aí polêmico que está repercutindo a respeito da demissão, né, do técnico Filipe Luís, onde o comentarista Renato Maurício Prado traz em primeira mão a sua opinião e um comentário polêmico a respeito de Filipe Luís, e ele dá o veredito do porquê Filipe Luís de fato caiu. Tudo isso e muito mais aqui no Plantão do Flamengo com o Rodrigo. Se ainda não é inscrito, se inscreve, deixa teu like, deixa a tua opinião, porque esse canal é aberto para opiniões. Eu quero saber a tua, o que você acha do possível novo treinador do Flamengo, Léo Jardim. Eu quero saber a tua opinião aí embaixo. Vamos lá, então vamos começar aqui falando a respeito disso que está acontecendo. Já está sendo, vamos assim dizer, projetado, desenhado Léo Jardim como treinador do Flamengo. A questão é que ainda este negócio tem que avançar, entendeu? Mas eu quero já dizer que já está sendo noticiado por diversas portais de notícias que esse negócio tá evoluindo. No decorrer do dia ainda vai evoluir mais, ou para um sim ou para um não. E eu quero aqui trazer uma curiosidade que foi publicada pelo portal Lance, que é no mínimo inusitado. O que seria essa curiosidade? O Léo Jardim, ele fez uma promessa para o Cruzeiro, para a torcida do Cruzeiro no ano passado. Que promessa é essa que o técnico Léo Jardim fez? E é uma promessa que, se caso concretize a contratação dele como técnico do Flamengo, é uma promessa um tanto quanto controversa. Ele meio que vai se contradizer naquilo que ele disse. Por quê? Presta atenção, olha só. Em 10 de agosto de 2025, de acordo com o que foi apurado pelo portal Lance, após uma derrota da Raposa para o Santos por 2-1 no Mineirão, o treinador cravou, olha o que ele cravou que não treinaria nenhuma outra equipe do Brasil. Se ele vier a ser treinador do Flamengo, se isso se concretizar, isso é uma grande contradição, não é mesmo? Pois bem, eu vou citar a fala que ele disse nessa entrevista, que o portal Lance apurou as principais falas dele aqui, onde ele disse que não treinaria. Vamos lá, olha só o que ele disse. Ele disse assim, ó: toda a minha estrutura está 100% no futebol. Não aceito futebol a 50%, aceito futebol 100%. Mas vou deixar claro, o que é notícia é que no Brasil só vou treinar o Cruzeiro. Olha só, o que é notícia é que no Brasil só vou treinar o Cruzeiro. E isso é uma verdadeira notícia. Não vou treinar outro clube do Brasil, disse Leonardo Jardim, que acrescentou que sua relação com Pedro Lourenço é a questão do que estava sendo dito naquele momento. Mas esse é o ponto que eu queria trazer. Ele declarou, claro, isso naquele momento, mas ele deixou cravado que o único time que ele treinaria no Brasil era o Flamengo. Bom, ou melhor dizendo, o Cruzeiro. Se ele vier treinar o Flamengo, isso vai ser um tanto quanto contraditório, não é mesmo? Bom, isso já mostra um pouco a questão de caráter das pessoas, porque às vezes a gente pensa, né, é um grande profissional, mas não adianta ser um grande profissional e ter um caráter que é volátil. Uma pessoa com caráter volátil não se pode confiar. E aí a gente está falando em ser treinador do clube, ser treinador do Flamengo. Eu acho que isso é um ponto que talvez traga preocupação. Muitos não veem isso como relevância, mas é algo no mínimo curioso e inusitado para a gente trazer a respeito desse que está sendo o treinador sondado pelo Flamengo. E outra
outro ponto aqui seria a opinião do torcedor. Eu quero trazer aqui algumas opiniões de alguns torcedores de forma bem rápida aqui para você entender como está sendo essa questão da torcida num geral a respeito desse possível treinador. Olha o que eles estão falando, vamos lá. Comentário aqui da Paquelover dizendo o seguinte: Leonardo Jardim não tem filosofia de jogo que funcione no Flamengo. Olha só, um comentário negativo. Vamos lá. O Broca disse o seguinte: bom vai ser Leonardo Jardim mesmo. O técnico que reclamou do calendário do Cruzeiro, mesmo jogando só Copa do Brasil e Brasileirão. Ele disse não ter desejo de trabalhar muitos anos no Brasil. Deve estar vindo muito motivado. Bom, outra reclamação. Então, a gente já percebe que muitos torcedores do Flamengo não estão vendo isso como uma boa negociação, não é mesmo? Devido a esta característica aí que o Leonardo Jardim deixou ao treinar o Cruzeiro. O Raio disse o seguinte: já estão fechados com o Leonardo Jardim. Crocodilagem absurda. 2023 vai estar se repetindo de cabo a rabo, ou seja, mais um comentário negativo. Paulo Oliveira também disse o seguinte: quem está odiando o Leonardo Jardim como novo treinador é doido. Claro que eu não queria a demissão do Felipe Luiz, mas já que foi demitido, e se for contratar o novo treino, que seja o Leonardo Jardim, top. Então aqui diferente dos outros três que a gente mencionou aqui, o Pablo Oliveira está concordando aí com a opção, diante das opções que temos no mercado, né, como treinador. Então, aqui alguns comentários, né, dos torcedores. Eu quero saber a tua opinião, quero que você deixe aí nos comentários, no campo de comentários abaixo. Escreve o que você acha do Leonardo Jardim, sem filtros, escreve aí o que eu quero saber. Próxima notícia para a gente fechar esse vídeo é um comentário do Renato Maurício Prado. Ele deixou a sua opinião a respeito da saída do técnico Felipe Luiz. O que será que mais motivou? De acordo com o Renato Maurício Prado, ele disse o seguinte, olha só as palavras dele: agora, algumas coisas que eu acho que contaram bastante contra Felipe Luiz foi a teimosia. Até hoje na coletiva ele voltou a defender o Plata. Eu não tenho a menor dúvida de que essa defesa intransigente ao Plata, diante de um fracasso técnico tão monstruoso, contou ponto contra o Felipe. Tenho certeza também que ele não ter encontrado o lugar do Paquetá. Gente, o Flamengo gastou 42 milhões de euros no Paquetá, aí chega contra o Lanús e o Paquetá começa no banco. Foi um acúmulo de coisas que causou irritação, disse o Renato Maurício Prado ontem ainda, né, após o jogo contra o Madureira. Então, ele tem razão, né? Ele tem uma certa razão, porque essa teimosia que o Felipe Luiz acabou adquirindo no decorrer do seu trabalho, ele ainda é um técnico novo e ele, ao decorrer desse trabalho, acabou adquirindo essa teimosia de técnico, de pensar daquele jeito e não mudar, porque ele acha que está certo e não abre o espaço para estar errado. E mesmo que às vezes ele nas entrevistas fale e reconheça o erro, nas atitudes isso não é visível. E esse fato de deixar o Paquetá, que foi o craque, 42 milhões de euros sendo contratado no banco, também é um ponto que talvez possa ter pesado, por que não? Talvez possa ter sido o último tijolinho ali nessa construção mental do presidente do Flamengo para tomar essa decisão. Então, de certa forma, é interessante esse ponto de vista que o Renato traz aqui a respeito da demissão do técnico Felipe Luiz. Ele continua dizendo o seguinte, para a gente fechar o vídeo aqui agora: eu acho que nesse momento foi injusto. Eu já tinha dito aqui que se perdesse o Carioca, tomando uma sapatada do Fluminense, vai cair. Eu acho injusto porque acho que ele merecia jogar a final do Carioca. Se você chegou à conclusão que o Felipe continuaria teimando com algumas coisas, que não recuperaria a temporada, aproveita a data FIFA e troca. Mas eles não quiseram correr esse risco com a opinião pública, porque se o Flamengo ganha bem a final do Carioca, aí a troca iria ficar mais complicada, completou. A ideia que o Renato está trazendo aqui é que deveria ter deixado a final do Carioca, mas ele também entende que se o Flamengo ganhasse na final do Carioca, trocar o Felipe Luiz ficaria complicado. Se isso é de fato real, isso foi a ideia da diretoria do Flamengo, entende-se que esse plano de trocar o Felipe Luiz já estava sendo projetado, já era um plano que estava sendo projetado e só aproveitou o mau momento para arquitetar ele. E ele foi decidido, né, se de fato esse plano já estava sendo
projetado pela diretoria do Flamengo, ele foi decidido lá na final da Recopa. Porque ontem o Flamengo goleou por 8-0, então não foi ontem que foi decidido. Talvez ali, como ele citou, a questão do Paquetá começar no banco, o jogador que foi gasto 42 milhões de euros para contratar ele, foi o último tijolinho que precisava ali pro Boto tomar essa decisão. Eu quero saber de você, o que você acha que mais motivou o técnico Filipe Luís a ser demitido do Flamengo? Quero saber a tua opinião, quero que você deixe a tua opinião aqui embaixo. Você acha que ele seria uma boa opção para o Flamengo? Deixe aí nos comentários. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Esse foi o Plantão do Flamengo com o Rodrigo. Assim que possível, voltaremos com mais informações, se não somente amanhã. E até a próxima.